Olá, eu sou a professora Patrícia e esse é o nosso primeiro experimento. Segurança no laboratório e teste de chama. Primeiramente, seja bem-vindo ao Laboratório de Química da ECT. Antes de começar, é necessário que você tenha lido a sua apostila. Se você já leu, então você sabe que no experimento de hoje você passaria por 4 estações. Por conta do isolamento, nós vamos começar essa aula passando pelas 4 estações que você passaria se a nossa aula fosse presencial. Na primeira estação, você assistiria a um vídeo sobre segurança do laboratório. Na segunda estação, você faria uma pesagem e também o preparo de uma solução. Na terceira estação, seriam mostradas algumas das vidrarias mais comuns de laboratório. E na quarta estação, nós faríamos o teste de chama, que é feito utilizando a capela. Vamos começar a nossa aula falando um pouco sobre segurança no laboratório. Num laboratório químico, os fatores de risco são muitos. Eles são traduzidos por situações ou agentes encontrados no ambiente e que podem representar perigo. A planta de um laboratório deve obedecer a uma série de parâmetros para evitar situações de risco. A primeira coisa que se deve levar em conta é o sistema de ventilação. Os tipos de ventilação são geral diluidora, ou seja, introdução contínua de ar não contaminado no ambiente, e local exaustora, que é a captação do contaminante perto da fonte de emissão. As capelas são sistemas com ventilação local exaustora e podem operar de forma enclausurada e semi-enclausurada. No laboratório químico, o sistema enclausurado a gente chama de capela, né? É o nome comum no laboratório. E a gente tem que colocar essa capela numa posição que não seja próxima de portas, porque toda vez que uma pessoa entra ou sai na frente da capela funcionando, ele pode fazer um turbilhonamento no ar e retirar material tóxico dentro da capela. Ela deve ter todos os controles que vão ser usados dentro da capela, de água, de luz, de gás, externamente, para que se acontece um acidente dentro da capela, a pessoa não tem que colocar a cabeça dentro da capela para desligar eventualmente uma água, ou uma luz, ou um gás. Ela deve ter controle periódico de funcionamento, não basta você colocar a capela uma vez na vida no laboratório e achar que ela vai funcionar para sempre. É necessário que periodicamente você vá testar se a vazão da capela está apropriada para aquilo que você precisa. As bancadas e mesas de trabalho devem ter a altura certa para que o profissional não trabalhe curvado e devem ter espaço para as pernas quando ele estiver sentado. Também são necessárias cadeiras com altura ajustável, encosto e apoio para os pés. A facilidade de locomoção é fundamental para a segurança do ambiente. Para isso, outro requisito é que as bancadas centrais não sejam construídas encostadas na parede. A distância entre as bancadas deve ser de no mínimo 1,5 m. As superfícies das bancadas devem ser firmes e resistentes à penetração de produtos químicos, devem ter baixa porosidade, boa resistência ao calor e resistência a manchas, ser de fácil limpeza e descontaminação, além de ter poucas juntas e bordas retentoras de produtos químicos. Pisos e paredes também têm papel importante na segurança dos laboratórios. Existem vários motivos dessa preocupação. Um deles é o acidente de queda. No caso, para esse tipo de acidente, você tem que ter pisos antiderrapantes, sem desnível e que não seja flexível. No caso de derrames, é muito importante que esses pisos ou emendas que existam nesse piso sejam resistentes à corrosão, tá? E também que eles sejam impermeáveis, no caso o piso e as paredes, por causa de líquidos que possam ser impregnados nesse material ou gases e vapores. As portas e janelas também contribuem para a segurança do laboratório químico. O laboratório tem que ter pelo menos 2 portas afastadas. Podem ser de vidro, que não se estilhace quando quebra, ou de madeira com revestimento impermeável. Na parte superior, deve ter uma janela. Portas e janelas devem abrir para fora.
As portas do laboratório, assim como qualquer outro lugar em que tenha muita circulação de gente e que de repente pode ter um acidente naquele local, elas devem sempre abrir para fora, para evitar de sair muita gente correndo e você ter que, ainda o primeiro que chega na porta, ter que fazer o trabalho de abrir para dentro e aí o pessoal atrás está empurrando e não consegue abrir a porta. Então, para fuga, é sempre conveniente que todas as portas sejam abertas para fora. Na hora de armazenar e manusear as substâncias, é preciso um cuidado especial. Os profissionais que trabalham em laboratórios devem conhecer bem os procedimentos corretos para evitar acidentes. A armazenagem ideal começa com um local apropriado, devidamente sinalizado e identificado. Somente pessoas autorizadas podem ter acesso a esse local. O armazenamento de produtos químicos deve ser feito numa área arejada, bem iluminada e identificado pela sua característica. Os produtos químicos não podem ser misturados, por exemplo, tóxico, inflamável, nocivo com inflamável, para que não haja um problema de reações químicas. O vidro é muito utilizado em laboratórios, mas provoca muitos acidentes. Quando aquecido, pode sofrer choque térmico e quebrar, ocasionando um acidente grave. O trabalho com a vidraria no laboratório também envolve descarte e rotulagem. Tudo deve estar bem identificado. Todo cuidado é pouco na hora de jogar fora frascos e substâncias. É importante que esses rótulos sejam escritos em português, tragam muito bem identificado o nome do produto químico, o símbolo que identifica algum risco importante que o produto químico pode produzir. Existem algumas frases de risco e frases de segurança que também podem estar incluídas no rótulo. A gente, por exemplo, aqui tem a identificação do laboratório, o produto químico, a diluição com que o produto foi fabricado, o símbolo que indica o perigo que ele representa, no caso, esta aqui é uma substância corrosiva, o nome da pessoa que preparou a solução, frases de risco e de segurança que são alertas em relação aos danos que o produto pode provocar, né? A data com que a substância química foi produzida e também a informação de que existe uma ficha de informação de segurança complementar em relação a esse produto. Aqui não tem todas as informações de segurança possíveis, não daria para caber tudo no rótulo. Então, além do rótulo, o laboratório tem que também ter uma ficha de informação de segurança de produtos químicos para cada substância que estiver sendo manuseada no laboratório. Quando os frascos estiverem sem rótulo, eles devem ser descartados. Não se pode jogar nada na pia, principalmente solventes, metais pesados e produtos muito tóxicos. Nós nunca devemos descartar esse tipo de material pela pia ou pelo esgoto, porque pode causar atmosferas explosivas dentro do esgoto e causar explosões e incêndios. Nós temos que sempre descartar no laboratório em bombonas apropriadas de descarte e, para que facilite o destino final desse material, sempre separar em dois tipos, pelo menos dois tipos, em organoclorados e não organoclorados. Já falamos de várias medidas para garantir a segurança em laboratórios. Prevenir é sempre o objetivo principal, mas em caso de algum acidente com derrame sobre a pele, o uso da água é fundamental. Deve-se lavar o local do contato com bastante água, por pelo menos 15 minutos. Por isso, é essencial a instalação de sistema lava-olhos e de chuveiro de emergência. O uso do chuveiro é necessário, embora o analista use uniforme, tenha os equipamentos de segurança, mas se houver algum contato dele com reagente ou com algum produto químico com a pele, ele tem que lavar imediatamente, com bastante água, o local atingido. E o lava-olhos é importante, embora o analista esteja usando óculos de segurança, se houver algum contato com produto químico ou algum reagente, ele possa fazer a lavagem dos olhos imediatamente após o acidente. Nunca se deve usar pomadas em queimaduras com produtos químicos sem orientação médica. Também, nunca tente neutralizar uma substância química sobre a pele com outra substância química. Deve-se sempre conduzir o acidentado para um atendimento médico. Vamos agora conhecer algumas das vidrarias mais comuns de laboratório. A gente tem a piceta, em português de Portugal, se eu não me engano, ela é chamada de esguicho, pois a gente utiliza para adicionar quantidades de água, pequenas quantidades de água. Aqui eu vou demonstrar, é só apertar que ela vai
soltar um jato com água destilada. É uma água purificada de laboratório. Aqui eu tenho um copo de Becker. O copo de Becker normalmente a gente utiliza para poder conter volumes ou trabalhar com líquidos ou até mesmo sólidos. Ele é um recipiente muito comum para se utilizar para trabalhar com a amostra. Aqui, mais ao fundo, eu tenho um outro suporte. Eu tenho aqui uma mufa e depois uma argola. Essa argola ela é um suporte para funil de vidro. Aqui eu tenho o funil de vidro. Ele pode ser tanto utilizado para adicionar líquido em algum lugar, para fazer transferências, para auxiliar nas transferências, quanto para filtração simples. Aqui eu simplesmente adicionei um papel de filtro. Esse papel de filtro já foi dobrado, normalmente ele vem redondo, e ele faz a filtração. Eu colocaria meu líquido e faria a filtração simples aqui. Aqui embaixo eu tenho um Erlenmeyer. Esse Erlenmeyer normalmente ele é utilizado em titulações, mas ele também pode ser utilizado para recolher líquidos. Aqui eu tenho uma pinça. Essa é uma pinça metálica simples. Ela nos auxilia a pegar coisas pequenas ou algum material no meio de solução ou aquecido. Aqui eu tenho um balão volumétrico. O balão volumétrico é um recipiente no qual ele tem uma medida de volume precisa e exata. E aqui ele tem o menisco. Eu não sei se eu vou conseguir mostrar, focar, mas a gente prepara a solução até a altura do menisco. Vou ver se eu consigo mudar aqui o fundo. Olha, ele tem um risquinho e quando o nível da solução está nesse risquinho, não sei se está dando para ver, mas quando eu acerto a solução até o nível desse risquinho, é um determinado volume. Esse é um balão de 200 ml, a 20 graus Celsius. Então, é utilizado para preparar a solução. Uma vez preparada a solução, a gente segura aqui na tampa e homogeneiza a solução para poder dissolver e garantir que a solução está homogênea. Eu tenho um bastão de vidro ou baqueta, como, se eu não me engano, no português de Portugal também é baqueta, e essa serve como algo para a gente mexer soluções, agitar, pode ser utilizado para isso. Aqui eu tenho duas pipetas volumétricas. Essas pipetas volumétricas servem para a gente medir o volume e transferir. Então eu vou encher essa pipeta de vidro, esse tubo fino de vidro. Aqui tem uma barriguinha e mais aqui em cima tem um menisco. Não sei se eu vou conseguir focar também, mas mais aqui em cima, olha, tem um menisco. Então quando o líquido chega nesse nível dessa marquinha, é que deu o volume dela. Essa aqui é de 25 ml. Então, se eu preencho, eu garanto que com exatidão e precisão eu peguei determinado volume. Existem pipetas volumétricas de 5, de 10, de 20, 25, de 50 e de 100 ml. Existe também de 1. Existem volumes menores, mas não são muito comuns. E elas são mais sensíveis. É bem fácil quebrar isso aqui. Aqui eu tenho uma espátula de metal. Normalmente ela é utilizada quando a gente vai pegar um sólido para fazer a pesagem. Aqui eu tenho um vidro de relógio. O vidro de relógio ele pode ser utilizado como tampa. Ele pode ser utilizado para se pesar um determinado sólido. Aqui eu tenho as provetas. A proveta ela pega um volume, ela é graduada, entretanto ela não é de precisão, é uma medida mais imprecisa, mas ela pega um volume aproximado. E a gente tem de vários volumes. Aqui eu tenho a de 50 ml, mas a gente pode ter a partir de 5 ml ou 10 ml até de litros. Aqui eu tenho isso aqui, que é uma garra, ela é chamada de garra Castalloy. Ela é uma garra que segura a bureta. A bureta nada mais é do que esse vidrão aqui alongado com essa torneirinha. Eu vou tentar mostrar aqui. Ela é bem grande. Essa é uma bureta de... Deixa eu ver se foca aqui. Eu acho que não vai conseguir focar. De 50 ml. 50... Opa. Não foca. Mas enfim, essa é uma bureta de 50 ml. E no fim dela, a gente, na extremidade inferior, a gente tem essa torneirinha no qual a gente regula a vazão. Então a gente consegue ir dispensando líquido ao longo dela e saber o quanto a gente dispensou, já que ela tem uma escala. E essa medida ela é bem precisa. E ela normalmente fica na vertical com a ajuda desse suporte que aprende
e ela fica na vertical. Utilizada para titulações. Aqui eu tenho um bastão de teflon ou de plástico. Normalmente ele é utilizado para também similar ao bastão de vidro. Entretanto, ele é utilizado para mexer soluções que não podem entrar em contato com o vidro. Soluções básicas como hidróxido de sódio e potássio acabam atacando o vidro. Então, o ideal é utilizar o teflon ou plástico. Aqui dentro eu tenho um termômetro. Eu vou ver se consigo abrir aqui. O termômetro ele é um instrumento utilizado para fazer a medição de temperatura. Normalmente, hoje, há termômetros que ainda utilizam mercúrio, mas normalmente são soluções de álcool ou soluções que conseguem se dilatar conforme varia a temperatura do bulbo do termômetro. Então, está aqui o termômetro. Aqui eu tenho um cadinho de porcelana com a tampa também. Esse cadinho ele é utilizado para calcinar amostras. Como ele é de porcelana, ele resiste a altas temperaturas. Então a gente pode trabalhar aí com 1200 graus que ele não vai quebrar devido ao seu material de porcelana. Aqui por último, terminando, a gente tem essa pera de borracha. Essa pera de borracha, ou pipetador de borracha, ele expulsa o ar, eu solto aqui a parte de cima, e com essa parte de baixo eu consigo fazer a sucção do líquido. No caso, essa é uma pipeta graduada. Essa pipeta graduada, ela também faz a medida de volumes quebrados, e a gente observa conforme a escala dela. Aqui eu só vou puxar o ar de novo. Eu apertei, ela vai puxar o ar, ela vai sugar o ar. Aqui eu tenho as pinças, tubo de ensaio, a estante, a pinça de madeira e garra Castalloy. Então essas são vidrarias comuns ou vidrarias básicas de um laboratório de química. Lógico, existe uma infinidade de vidrarias que podem ser utilizadas de maneiras diferentes conforme a necessidade ou conforme a operação que a gente vai realizar. Agora vamos à pesagem. A pesagem será feita em uma balança analítica. A balança analítica vem equipada com 2 portas laterais e uma porta superior. Devido à sua alta sensibilidade, qualquer ruído no ambiente ou impacto um pouco mais forte pode alterar o peso da balança. Toda balança vem equipada com um nível, porque ela deve ser colocada sempre em uma superfície plana, na qual se tem a menor vibração possível, e também por isso não deve ficar mudando de lugar dentro do laboratório. Para a nossa pesagem, nós vamos utilizar cloreto de sódio, uma espátula e um vidro de relógio. Agora que o peso está estabilizado, nós vamos zerar ou tarar o peso antes de iniciar a nossa pesagem. Com o prato na balança, esperamos estabilizar e, em seguida, zerar. Abrimos as portas da balança e colocamos uma pequena quantidade de cloreto de sódio. Suponho que você queira pesar 1 grama. Então, você vai sempre começar com uma pequena quantidade, para ter uma ideia do quanto você pega na espátula para colocar na balança. Você sempre deve chegar até o peso desejado e jamais ultrapassar o peso e ir retirando o reagente do prato da balança. Devemos ao máximo evitar tocar o prato da balança. Quando estiver próximo do peso desejado, coloque pequenas quantidades. E quando alcançar o valor desejado, feche as portas da balança e aguarde estabilizar. Anote o peso para depois calcular ou a concentração da sua solução ou saber quanto daquele reagente você vai utilizar na sua reação. Para preparar a solução, primeiro vamos transferir o cloreto de sódio para um becker e adicionar um pouco de água.
Podemos lavar o vidro de relógio recolhendo a água da lavagem para fazer a solução. Transferimos o conteúdo do becker para o balão volumétrico. E agora é só completar o volume do balão com água destilada. Podemos adicionar o solvente até chegar bem próximo ao menisco, que é a marca que indica com precisão o volume da solução. Os ajustes finais você pode fazer com o auxílio de uma pipeta de pasteiro. Sempre faça o ajuste olhando a marca do volume em um ângulo de 90 graus. Mas atenção, não se ajoelhe no chão do laboratório para fazer isso. O ideal é que você apoie o balão em alguma superfície mais elevada, ou então ajuste a altura, levante o balão até a altura dos seus olhos. Olhar o menisco por cima ou por baixo pode ocasionar erros no preparo da sua solução. Agora vamos à quarta e última parte, que é o teste de chama. As transições eletrônicas é que dão origem à química dos fogos de artifício. O teste de chama é utilizado para identificar átomos ou íons. Esse teste é baseado nas transições eletrônicas que podem ocorrer quando fornecemos uma determinada quantidade de energia, e que no nosso caso será a energia térmica. A transição que vamos considerar é apenas do último elétron da camada de valência, ou seja, o elétron que apresenta maior energia. O elétron absorve a energia em um determinado comprimento de onda, indo para um orbital desocupado de menor energia. Em frações de segundos, o elétron emite essa mesma energia no mesmo comprimento de onda, gerando o que chamamos de espectros de absorção e de emissão. Cada elemento apresenta seu próprio espectro de absorção e emissão, e essa é uma forma que usamos para identificá-los. Funciona como se fosse a nossa impressão digital. Como a emissão ocorre na faixa do visível do nosso espectro eletromagnético, nós podemos usar a cor observada para a identificação do elemento. A cor observada não tem nenhuma relação com a cor do composto ou da solução que você vai preparar com aquele sal. Na realidade, podem ocorrer diversas transições eletrônicas, como mostra a figura das linhas de emissão do átomo de sódio. Porém, a gente vai considerar apenas a transição do elétron de valência do orbital de maior energia ocupado para o orbital de menor energia desocupado. Lembre-se que os processos de absorção e emissão têm representações diferentes. Para o teste de chama, separamos 4 sais ou compostos iônicos. O procedimento será o mesmo para os 4. Use uma tabela periódica para te auxiliar a determinar quais são os níveis e subníveis de energia. Com o auxílio de uma espátula, colocamos uma pequena quantidade do sal em um cadinho de porcelana, que é uma vidraria que suporta altas temperaturas. Adicionamos uma pequena quantidade de álcool, que vai funcionar como combustível. Com o fósforo, acendemos a chama. Dentro de poucos segundos, podemos observar uma coloração diferente. Observe a coloração das chamas e use a tabela da sua apostila para tentar identificar esses elementos. Não se esqueça de escrever a configuração eletrônica do átomo no estado fundamental e as representações tanto para a absorção quanto para a emissão.
Para mais detalhes, leia atentamente a sua apostila. Lembre-se, não tente fazer isso em casa. Por hoje é só.